O que a gente vai aprender nessa aula, tá? Qual que é o nosso objetivo? A gente vai aprender aqui como montar um funil simples que gera clientes para o seu escritório todos os meses, tá? Vamos aprender aqui como sair da dependência total de indicação. Qual que é o passo exato para chegar aos 20, 30, 35 mil por mês com a contabilidade digital? Como fazer as pessoas desconhecidas te procurarem para fechar contratos? Como atrair clientes bons, mesmo começando do zero? O que impede 90% dos contadores de crescer e como resolver isso hoje? E como ter previsibilidade real no seu faturamento? O método que transformou meu escritório em um negócio com mais de 190 empresas. Então, esse é o meu compromisso com vocês, que eu vou ensinar nessa aula, tá? Anote, preste bastante atenção aí no, no conteúdo e vamos lá. Então, eu quero perguntar para vocês, né? O que vale mais para o seu escritório? Um cliente pagando 3 mil, um comércio grande, com ICMS, com obrigações complexas, com folha, com vários funcionários, muito operacional. Você tem que virar um contador psicólogo, tá? Então, o que é mais interessante para vocês? Um cliente grande pagando 3 mil reais, um comércio grande com ICMS, obrigações complexas, folhas com vários funcionários, muito operacional, você virando um contador psicólogo, ou 10 clientes pagando 300 reais, simples nacional, poucas notas, no caso, uma nota por mês, baixíssimo operacional, processos leves, e se ele sair, não faz diferença. Qual que é mais interessante para vocês? Ter um cliente grande ou 10 pequenos? O que acontece? Quando você tem uma contabilidade tradicional, né, você foca em cliente grande, qual que é o problema? Esse cliente grande, ele te dá muita demanda, né, e ele vai te exigir muito. Além de ele exigir muito, ele vai ter muitas obrigações, folha de pagamento, né? E o que acontece? Ele não se encaixa na contabilidade digital, porque ele, por conta de ser comércio, ele vai buscar uma contabilidade tradicional, tá? Já o digital, ele tem pouquíssima demanda. Então, qual que é o meu foco hoje no escritório? Eu atendo Simples Nacional, prestadores de serviço. E qual que é esses prestadores de serviço? São prestadores de serviços que são funcionários PJs, tá? Então, o que acontece? Esses funcionários PJs, eles precisam receber seu pagamento nas empresas, então eles me emitem uma nota, eles recebem esse pagamento e já paga a contabilidade, paga o imposto. Então, quer dizer, esse cliente, ele às vezes nem vai te incomodar, porque se ele entrou no seu escritório, você deu todo o treinamento para ele, e explicou como é que funciona, né? Gravou o passo a passo ensinando para ele como é que emite nota, né? Então ele não vai te dar trabalho. Já um cliente do comércio, ele vai exigir que você tenha ali uma estrutura grande, ele vai querer um escritório tradicional, esse escritório tem despesa com água, luz, aluguel, funcionário, cafezinho, e o contador digital não. O contador digital, qual que é o custo que ele tem? Simplesmente o computador, a internet e um escritório. Ele precisa ali, mas da minha casa, o meu escritório, a minha casa, vamos dizer que não é rebocado, tem uma parede feia, você pode colocar uma cortina, arrumar, pronto. Uma webcam para você conseguir fazer suas reuniões, um microfone que é barato para você comprar, essa é a sua estrutura. O contador que é o contador, né, que é o contador tradicional, a contabilidade tradicional, ele tem muitos custos. E justamente porque por ter muitos custos, ele tem que cobrar uma mensalidade mais cara, tá? Ele não consegue concorrer com as contabilidades digital. O que acontece? As contabilidades digital estão cada vez mais crescendo, porque estão conseguindo atender todo o Brasil. Tem contabilidade digital, por exemplo, Contabilizei, e tem mais de 70 mil clientes, Tactus, Contajar, tem diversas contabilidades digital. E tem muitos contadores que não olham para esse mercado, acham que, porque a mensalidade é barata, que não sei o quê. Mas, gente, esses 10 clientes vão dar menos dor de cabeça do que um cliente grande, tá? E seu custo operacional é muito mais baixo. Você precisa menos obrigações para você fazer, menos... vai ter mais atendimento? Depende. Se esse cliente estiver tudo bem treinado, né? Tiver com todo o suporte, com todo o treinamento quando eles entram no seu escritório, eles não vão te dar demanda, tá? Então, preste bastante atenção. A contabilidade digital, ela tem escala, tá? Ela tem uma escala gigantesca, você consegue atender Brasil inteiro. Se você tem um escritório no interior de uma cidade, você está limitado ali a quantidade de empresas que tem naquela região. Então, quando você joga o jogo do digital, o jogo do Brasil, você consegue ter uma escala muito grande. Aí você consegue captar clientes
2, 3, 5, 10 por mês entrando no seu escritório e aumentando a sua receita de forma recorrente. Mas vamos lá. Então, hoje eu vou te mostrar o passo a passo que eu uso para escalar o meu escritório contábil e manter mais de 190 empresas ativas com faturamento acima de 45 meses de forma previsível. E no final da aula, eu vou abrir vagas para a minha turma desta semana da minha mentoria. Mas primeiro eu quero focar 100% no conteúdo. Eu fiz uma enquete com vocês no grupo e eu achei. Então, nessa enquete, 40% das pessoas disseram que não consegue atrair clientes, 30% tem clientes, mas não consegue crescer, 20% só depende muito de indicação e 10% não tem previsibilidade de faturamento. Então, quer dizer, como que você não consegue atrair clientes, né? Então, quer dizer, você não tem um funil de vendas. Funil de vendas nada mais nada menos é uma estratégia de captação constante, utilizando as redes sociais, utilizando o marketing de conteúdo, que é fazer conteúdo de forma assertiva, utilizando também estratégia de tráfego pago, estratégia de tráfego orgânico. E o mais importante que muitos contadores negligenciam é a parte de vendas. O cliente vem e ele não sabe vender, ele não tem um roteiro de vendas, e aí você perde muitas vendas. Poucos clientes que vêm, você não consegue fechar. E quando você depende de indicação, gente, quem depende de indicação aqui não consegue escalar o escritório de jeito nenhum, porque a indicação é muito pouca, tá? Então você precisa criar um funil de venda, uma estratégia para você captar e crescer seu escritório, senão ele vai literalmente morrer. Então isso prova que o problema não é técnico, é a falta de estratégia de captação e oferta clara. Então quer dizer, a maioria dos contadores sabe fazer, sabe trabalhar, sabe operacional. Então, eu vou falar isso para você. Aqui é uma parte muito, muito importante, tá? Muito importante. Quando você vai captar cliente, você tem que, a primeira coisa que você tem que entender, você precisa ter um posicionamento claro, tá? E só as redes sociais, elas conseguem trazer cliente para você de forma constante. Hoje, o meu marketing me traz 6 a 7 empresas de forma gratuita, só através do tráfego orgânico. O que é tráfego orgânico? Criação de conteúdo, marketing de conteúdo, mas não é qualquer conteúdo, é conteúdo estratégico, beleza? Então, eu vou te ensinar aqui como é que você vai criar, né, conteúdo estratégico, como é que você vai criar um funil usando o seu Instagram, tá? Para captar clientes. Se você mudar isso, você já vai começar a ter resultado. Então, vamos lá. Primeira coisa, o contador, ele tem que usar as redes sociais. Então, se você não está nas redes sociais, você está onde, né? Eu falo o seguinte, qual que é a avenida mais movimentada do mundo? É a internet, tá? Não existe, você pode estar na avenida principal da sua cidade, não vai se comparar à internet. A internet passa bilhões de pessoas por dia, elas estão todas no celular. Então, se o seu negócio não tiver no celular, se o seu marketing não tiver no celular das pessoas, você vai morrer, você não vai conseguir crescer seu escritório, tá? Então, primeira coisa, rede social. O contador tem que ter Instagram, TikTok e YouTube, é no mínimo. Essas 3 redes sociais, tá? E muita gente só tem uma delas, ou não tem nenhuma, né? Ou tem uma, mas é muito mal feita, tá? E aí não consegue ter resultado de jeito nenhum, aí reclama. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando você vai criar uma rede social, você tem que se preocupar com o nome do seu perfil. Por que tem que se preocupar? Porque muita gente coloca ali Moura Contabilidade, Fênix Contabilidade, RA Contabilidade, estou dando exemplos, tá? E aí, as pessoas esquecem, os contadores esquecem que a rede social é para socializar, o nome já tá claro, rede social. E aí a pessoa coloca lá nome empresarial, isso meio que afasta o seu cliente, tá? Aldo, mas eu não posso ter um Instagram empresarial? Pode, mas a sua fonte de captação tem que ser o seu Instagram pessoal. Então, eu recomendo você usar @contador, seu nome, tá? Porque as pessoas se conectam com pessoas, não se conectam com empresas, tá? Então, mas essas grandes marcas, mas você quer comparar as grandes marcas? Até as grandes marcas têm os personagens, a Malu, eles criam pessoas, um personagem para gerar engajamento, para criar conteúdo, tá? Então, o que eu recomendo? Primeira coisa, gente, eu recomendo contador Aldo Dias, contador Marcelo, contador Flávio. Não, já tem, então, seu sobrenome, tá? Uma outra coisa que você pode usar, contador Aldo de psicólogo, contador Aldo Dias, área médica, contador Aldo Dias. Você pode usar também o nicho que você atende. Isso ajuda muito no ranqueamento. Por quê? Primeira coisa, as pessoas pesquisam no Google, pesquisam no YouTube, pesquisam no Instagram, elas colocam contador. Então, se ela estiver buscando, se o seu arroba já for contador, você tem grande chance de ser ranqueado e a pessoa te encontrar o seu perfil de forma gratuita ali e você já fazer uma venda, tá?
Então, beleza. Cuidado com o seu nome do seu perfil. E esse nome do seu perfil, você tem que ter nas 3 redes sociais, tá? Você tem que ter essa rede de perfil sua. Tem que ser a mesma no Instagram, a mesma no TikTok e a mesma no YouTube. Por quê? Porque se o cara te encontra no YouTube, se ele pesquisar Contador Aldo Dias no Instagram, ele vai te achar. Se ele pesquisar Contador Aldo Dias no TikTok, ele vai te achar. Se ele pesquisar no YouTube, ele vai te encontrar. Então, você tem que estar com as 3 redes sociais iguais, e muita gente cria diferente, e aí você acaba perdendo venda por bobeira, por falta de estratégia na criação do seu perfil. Primeiro ponto. Beleza. Quando você vai escalar o seu escritório, quando você quer realmente jogar o jogo da escala, ter alta quantidade de cliente entrando, você precisa ter um nicho, tá? Aí muitos contadores, eles querem atender todo mundo. Ah, quer atender lucro real, quer atender simples nacional, quer atender lucro presumido, quer atender comércio, quer atender serviço e acaba não atendendo ninguém. Por quê? Porque você atira para todos os lados. Ah, eu estou iniciando, não vou pegar esses clientes? Vai, você está iniciando, você vai pegar todo mundo, mas nas suas redes sociais você vai nichar para um público. Por quê? Quando você nicha, o seu conteúdo vai ser específico para esse público, tá? Então, vamos dar um exemplo de... Aldo, me explica o que é nicho, se você não entender. Exemplo, um nicho, área médica. Dentro da área médica tem um subnicho, tem médico, tem nutricionista, tem psicólogo, tem dentista, tem vários profissionais da área da saúde ali que todos esses profissionais precisam de contador. Ah, tá, Aldo, mas se eu nichar só para médico, não vou estar muito nichado? Não, literalmente você vai se diferenciar dos demais, porque você vai falar só com o público. Existe muito médico, tá? Por exemplo, contador, tem quase, tem acho que 500 mil contadores no Brasil. Quer dizer, é muita gente, todos os anos se forma mais gente. Então é a mesma coisa cada profissão, toda profissão tem muito, tá? Então, escolha o nicho. O que eu recomendo para vocês de coração? Foca em nicho de prestadores de serviço. Então, quais nichos são bons? Na área médica, todos. Se você focar em psicólogo, focar em dentista, focar em médico, focar nutricionista, áreas top. Você também pode focar no abranger toda a área médica, para pegar vários profissionais? Pode, beleza, mas você já está nichado, porque você vai falar com a área da saúde, em geral, tá? Beleza, entendemos aqui da parte do nicho, e aí, fora esse nicho, exemplo, tem arquiteto, provedor de serviço, engenheiro, advogado, cara, tem contabilidade que só fala com advogado, tem milhares de clientes, tá? Representante comercial, entra na parte do digital, infoprodutores, dropship, e-commerce, lançador, youtuber, é uma área gigantesca, na área ali de engenharia, arquiteto, tem gente que mexe com obra, né, que é construtor, tem gente que mexe com engenheiro ambiental, engenheiro sanitário, engenheiro... Cara, é muita gente. Então, se você nichar para um público, você vai conseguir escalar muito mais rápido. Eu recomendo você escalar em nicho de prestadores de serviço simples nacional, tá? Por quê? Porque são pessoas ali, normalmente, que estão iniciando, que não tem ali um faturamento alto, né? E aí você vai pegar desde o zero, vai abrir, né? Essas pessoas estão buscando um computador digital para ser mais rápido, para também ter um preço mais barato, e a maioria desses prestadores de serviço, eles são funcionários PJ. Então, é muita gente que está hoje como PJ e a tendência é aumentar cada vez mais. Então, foca nisso. Escolhe nicho de prestadores de serviço simples nacional. Você vai ter uma escala gigantesca, vai conseguir colocar aí 10, 15, 20, 30 empresas, depende do seu momento, né? O quanto você está disposto a criar conteúdo, o quanto você está disposto também a investir em anúncio, mas com estratégia. Porque não adianta você fazer anúncio, fazer tráfego pago, se você não tem nenhuma estrutura dessa arrumada. Você não está com o Instagram arrumado, não está com o TikTok arrumado, não está com o YouTube. Aí você faz anúncio, o cara cai no seu perfil, um perfil que não fala nada com nada, não tem conteúdo, não tem nenhuma estratégia de funil aqui, e aí a pessoa não te segue nem te chama, aí fala que o problema é o tráfego pago. Ah, o tráfego pago não funciona. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre persona. Então você descobriu o nicho. Vamos ver que a gente vai falar aqui com um psicólogo, tá? Então, meu nicho, eu vou ser um contador focado em psicólogo. Beleza, psicólogo é um dos nichos que mais cresce, tem muita gente aí, psicólogo prestando serviço, né? Prestando serviço online, fazendo a sua consulta online. Então, eles precisam, né?
ser PJ para conseguir até cadastrar nos sites e conseguir receber mais. Beleza. Como é que é persona? Persona, literalmente, você vai criar o seu cliente ideal. Então, exemplo, meu cliente ideal é então, ó, estudo de mercado. Tem mais psicólogo ou mais psicóloga? É homem ou mulher? Qual que tem mais psicólogo? Mais mulheres. Então, 90% é mulher. Então, você vai comunicar com mulher. Aí você precisa criar esse público. Então, é uma mulher, tem quantos anos, qual que é o medo dela, qual que é as dores, qual que é os desejos, qual que é o sonho. Você criou a persona, criou. Então, eu vou atender psicóloga, ela tem idade tanto, ela tem gostos, né? Tem os seus gostos, tem seus medos, tem suas dores, tem seus desejos, tem seus sonhos. Então, exemplo, medo, cair na malha fina, ela tem medo de pagar muito imposto, ela tem medo de acontecer alguma fiscalização, as dores dela, quais são as dores? Ela não consegue crescer, ela não consegue escalar, ela não consegue pegar mais cliente, ela não consegue atender plano, por quê? Porque ela não tem CNPJ, entendeu? Às vezes ela não é tão valorizada, por quê? Porque ela não tem um negócio ainda, ela é muito amadora, entendeu? Quais o desejo dela? Ter mais cliente, formalizar seu negócio, montar uma clínica talvez, entendeu? Qual que é o sonho? Às vezes o sonho dela é viver literalmente da psicologia, né? Tem muitos contadores que têm o sonho de viver da contabilidade. Eu tinha o sonho de viver da contabilidade. Então, quer dizer, o sonho, às vezes, do psicólogo é viver da contabilidade de verdade, ou o sonho de sair do CLT e montar a clínica. Então, quer dizer, a partir disso, toda a nossa linha de conteúdo aqui, ó, que a gente vai publicar no nosso Instagram, vai ser falando disso. Um conteúdo falando de medo, um conteúdo falando de dores, um conteúdo falando de desejo, um conteúdo falando de sonho. Aldo, como eu construo isso aí, cara? Você vai construir usando o ChatGPT. O ChatGPT, ele ajuda muito, tá? Ele ajuda muito você a construir a sua persona, ele ajuda muito a construir, tá? Medos, dores, desejos, sonhos, ele te ajuda, né? Claro que você precisa dar os comandos, dar os prontos, mas ele vai te ajudar a construir. Então, beleza. Depois que a gente entendeu a persona, né? Como é que a gente vai produzir esses conteúdos, a gente precisa entender a nossa promessa. Então, quando a gente entra aqui no Instagram, o que eu falei para vocês? A URL. No meu aqui, por que não é meu nome? Porque eu já tenho meu Instagram Contador Aldo Dias. No meu Instagram Contador Aldo Dias, eu falo com contadores, mas antes disso eu falava só com os profissionais, só com os empresários. Aí agora, como eu decidi começar o conteúdo de mentoria, decidi ajudar, estou ajudando vários contadores, eu foquei nesse público. Então, quer dizer, eu não me comunico mais com o cliente, eu me comunico com contadores, não faz sentido, porque por que um contador vai me seguir se eu faço só conteúdo para empresário? Ele não vai querer me seguir, ele não vai querer me acompanhar, tá? Por exemplo, eu criei um Instagram focado no público da área médica, eu tenho muito cliente da área médica. Aí como é que é esse perfil? Ó, primeira coisa, a foto é meu rosto. Então muitos contadores colocam foto, logo de empresa, isso afasta as pessoas querem saber quem que é o dono da empresa. Então, coloca o seu rosto, tira uma foto, faça uma foto profissional. Mas eu não tenho condição agora. Então, tira uma foto no fundo melhor e coloca aqui. Isso aqui vai ajudar muito você. Beleza? Isso aqui é muito importante. Então, use uma foto sua. Isso aí vai chamar a pessoa vai querer te conhecer. Agora, quando é uma logo, ela não vai querer te conhecer. O seu nome aqui, ó, a pessoa pode pesquisar contabilidade para a saúde, quer dizer, ela vai me achar, se ela colocar contabilidade, pode ser que ela me ache. Então, por isso que é muito importante, ou contador ou contabilidade, tá? A bio. Então, quer dizer, primeira estratégia do funil, você tem que ter um nome, né, um link aqui, o seu nome, o nome do seu perfil tem que ser algo pesquisável. Segundo ponto, a sua bio, ela tem que falar o que você faz, que você é especialista, gerar autoridade para você. Então, aqui, pague menos imposto, trabalhe com segurança, especialista em contabilidade para profissionais da área da saúde. Quer dizer, é um contador especialista na área da saúde, para você trabalhar com segurança e pagar menos imposto. A bio é muito importante, tem que ter uma promessa clara, falar que gerar autoridade aqui na bio. A pessoa entrou, nossa, legal, a foto do contador, ele é especialista, mais de 350 CNPJs abertos, e tem um CTA. O que é CTA? Uma chamada para ação, para falar comigo. Então, é muito importante o link que você coloca aqui. Aldo, eu não tenho site, coloca então o seu link do WhatsApp. Então aqui, abra seu CNPJ agora, tá aqui o meu site. No meu site a pessoa vai entrar e ela vai ver o quê? É um site focado para vender contabilidade para médico, não é geralzão lá. Lá vai estar lá, contador especialista na área médica, toda a copy lá do site é para vender para médico. Então, quer dizer, tá tudo alinhado, a estratégia está toda alinhada. Então, se eu faço anúncio, mesmo que o cliente venha aqui e não compre agora, não feche comigo, ele vai me seguir.
Você tem que entender o seguinte, gente, quando um empresário te segue, pode ser que o momento dele de compra não é agora, pode ser que ele ainda esteja pesquisando, ainda ele não precise abrir um CNPJ, mas se ele te acompanhar, ele vai saber quem ele vai contratar. Tem muitos clientes que me seguem e me indicam, nem é meu cliente. Tem cliente que me indica, não quer sair do contador antigo, né? Não quer sair do contador, porém ele me indica porque ele gosta do meu conteúdo e me acompanha. Fala, pô, meu contador não faz nada disso e tal. Quer dizer, é muito importante você se diferenciar dos demais, tá? Então, entendeu aqui entendeu a bio, entendeu aqui o link, né? Sempre tem que ter um CTA, abra seu CNPJ, fale agora comigo, fale conosco, e o link, é muito importante. Então, primeira etapa é isso, segunda etapa é isso. A terceira etapa é o destaque, tá? Então, muita gente usa errado o destaque aqui. Então, assim, muitos contadores usam errado o destaque. O destaque não é para mostrar a sua viagem, o destaque não é para mostrar pode ter um pouco de vida pessoal? Pode. O que a gente recomenda? 20% pessoal, 80% empresarial. Só que o destaque literalmente é para destacar. Qual que é o objetivo? Vender, a pessoa te conhecer. Então, quando ela entrar aqui no seu destaque, ela está aqui, ó, depoimentos. Como assim? Depoimentos? Depoimentos. De gente que fechou comigo falando. Mas, como é que você consegue? Gente, você tem que aprender o seguinte, você acabou de abrir o CNPJ. Você é uma contabilidade digital, a pessoa não te conhece, não veio de indicação, ela precisa ter prova social que você é um bom profissional, que você vai fazer, que ela vai te dar os seus dados pessoais, ela precisa confiar em você, beleza? Então, o que você faz? Fala com todos os clientes que você tem, que você já prestou serviço, fala, cara, eu estou começando meu Instagram, eu preciso de depoimento, prova social, porque eu estou trabalhando o digital, estou atendendo o Brasil, é muito importante. Aí pede para a pessoa, esses clientes seus vão te mandar. Eu não consigo gravar vídeo. Então escreve um texto falando como é que foi meu serviço, se você gostou, se eu fiz rápido o serviço, se você me recomenda, tá? Como é que eu faço aqui para me ter bastante depoimento? Eu acabei de abrir o CNPJ desse cliente, tá? Abri o CNPJ dele, acabei de abrir rápido, de atendimento bom, eu aproveito aquele calor da emoção que acabei de abrir. Aí eu falo, fulano, quero te pedir um favor, cara, de coração, se você puder gravar um vídeo para mim, falando como é que foi o serviço, como é que você me encontrou, como é que foi o nosso fechamento, como é que foi os valores, eu vou te agradecer muito. Aí, como é o calor da emoção, sempre a pessoa grava, e aí você vem e cria um destaque aqui, depoimentos. Então, quer dizer, a pessoa no poder, a pessoa acabou de conhecer de um anúncio, entrou, viu que você é especialista na área da saúde, viu que você tem depoimento de gente falando bem de você, cara, é a grande chance dela já vir clicar aqui e vir falar com você, se realmente ela estiver precisando naquele momento. Se ela não estiver precisando naquele momento, ela vai dar uma olhada nos seus conteúdos e depois vai vir falar com você. Então, o destaque tem que ser destacado, no máximo 4, 5 destaques, mais que isso, perdeu o foco disso aqui. Então, depoimentos, dúvidas, as principais dúvidas, como é que funciona, dúvidas que você recebe, né? Qual é o melhor CNPJ, qual é o melhor tipo de empresa, regime tributário, as dúvidas que você recebe, você cria ali um destaque e deixa ali. E como é que funciona a sua contabilidade? Quem somos? Ali vai explicar que são contabilidade digital, né? Então, pega de exemplo o meu perfil, entra lá, segue, faz igual, né? Eu sempre falo, gente, nada você cria, você copia e melhora, não tem problema você vir aqui copiar, tá? Então, entra aqui, copia, melhora, faz melhor, faz diferente, mas isso aqui já vai te ajudar muito. E aqui vem a parte do conteúdo. Então, quando a gente tem um nicho e tem a persona, a gente sabe medos, dores e desejos e sonhos, a gente sabe criar o conteúdo de forma intencional. Como assim, Aldo, criar o conteúdo de forma intencional? Então, se eu sei que ela tem medo de pagar muito imposto, eu vou criar conteúdos falando o seguinte, psicólogo, você sabe qual é o melhor regime tributário? Psicólogo, você está pagando muito mais imposto que deveria pagar se você estiver na pessoa física. Psicólogo, você está na pessoa física, então você fazendo o conteúdo de forma estratégica, você vai literalmente falar, a pessoa vai falar assim, nossa, ele está falando, parece que ele está falando direto comigo, tá? Então, você está fazendo conteúdo de forma intencional. E outra coisa, gente, aqueles conteúdos daquelas imagens que você faz no Canvas não funciona mais. Isso aí as pessoas não consomem. Quais são os conteúdos? Os conteúdos têm que mostrar seu rosto, tem que mostrar sua voz. E outro conteúdo que você pode fazer intercalado com o Reels é o carrossel. O carrossel ele converte muito. Por quê? Porque é uma sequência. Só que você tem que fazer o conteúdo sempre um conteúdo estratégico, tá? Então esse conteúdo ele tem que ter um método. Esse método se chama AIDA, A-I-D-A.
atenção, interesse, desejo e ação. Então, todo o conteúdo que você for fazer na internet, ele tem que usar esse método. Então, o início do conteúdo tem que chamar atenção, ele tem que ter um gancho, tá? Para fazer a pessoa parar e querer assistir. Ele tem que ter, esse conteúdo tem que gerar interesse na pessoa, dela querer continuar consumindo. Tem que gerar desejo. E no final tem que ter a ação. É um CTA para falar com você, é um CTA para falar no WhatsApp, é um CTA para ela comentar ali CNPJ. Então, todos os conteúdos que você for fazer, você tem que utilizar esse método na criação. Então, se você sabe qual que é os dores, desejos, medos e sonhos, você vai começar a criar esses conteúdos. Outra coisa muito importante que eu faço é estudar o que esse público pesquisa nas redes sociais, o que eles pesquisam no Google, o que eles pesquisam no YouTube. Então eu vou lá e faço um estudo. O que os psicólogos pesquisam no YouTube? Como abrir CNPJ, como pagar menos imposto, como ter redução tributária, qual que é a diferença do regime. Então eu vejo a demanda de buscas no YouTube, no Google Trends, no Uber Suggest, são plataformas que você consegue ver que as pessoas estão pesquisando. E aí eu também crio conteúdos específicos, tá? Então, o Instagram, gente, ele é uma máquina de captar cliente, mas os contadores não sabem, não tem esse funil aqui. Aqui é um funil. Então, a pessoa te conheceu, a pessoa viu aqui o que você faz, olhou seu destaque, provavelmente ela já vai clicar e falar com você. Ou ela vai consumir uns conteúdos, você já gerou autoridade, conteúdo de valor, ela vem e fala com você. Então, o Instagram, ele é uma máquina de vendas. O TikTok, ele é uma máquina de vendas. As pessoas, muitos contadores acham que o TikTok só tem gente velha, gente nova lá. E mudou, tá? O TikTok me traz muito cliente, porque tem muita gente consumindo o TikTok. E o YouTube, cara, ele é a máquina de captação de cliente. Por quê? As pessoas pesquisam no YouTube como abrir um CNPJ, como pagar menos imposto, como ter uma redução tributária. O YouTube é a máquina de captação de cliente. Então, se você usar essas 3 redes sociais de forma alinhada, conteúdo estratégico, você vai criar uma máquina de venda, você vai criar um funil de captação. Outra coisa, o conteúdo que você fez no Instagram, esse Reels aqui, você vai publicar no Instagram, o mesmo conteúdo você publica no TikTok, o mesmo conteúdo você publica no YouTube Shorts. Você utiliza os 3 conteúdos nas três redes, você vai ter chance tripla de um desses 3 vídeos talvez viralizar, ou talvez alcançar bastante pessoas, tá? Então, às vezes não vai bem no Instagram, mas ele vai bem no TikTok, às vezes ele não vai bem no Instagram, mas vai bem no YouTube. Então, você precisa aproveitar, né, o conteúdo estratégico, fazer um conteúdo intencional e você já utiliza nas 3 redes sociais. Literalmente, eu faço os 3 posts nas 3 redes sociais e isso me dá muito retorno, tá? Então, faça conteúdo intencional. O penúltimo tópico aqui, conteúdo orgânico. Quanto tempo ele demora para dar resultado? O conteúdo orgânico, gente, quando você faz conteúdo estratégico, que é conteúdo buscável, conteúdo pesquisável, que as pessoas estão buscando, conteúdo que vão ter demanda, esse conteúdo vai trabalhar para você. E um dos fatores muito importantes de você ser nichado, falar só com o público, por exemplo, o Instagram vai entender que você só fala, o Instagram ele só vai entender que você só fala com profissionais da área da saúde, beleza? E aí o Instagram, por conta própria, ele vai começar a mostrar só para gente da área da saúde. Agora, se eu falo com a área da saúde, engenheiro, arquiteto, a plataforma não entende com quem você se comunica, é igual o TikTok. Se você fala só com psicólogo, ele vai começar a procurar psicólogo, porque ele entendeu que o seu conteúdo é relevante para psicólogo. Existe uma inteligência, existe um pixel na ferramenta, igual o YouTube. Então, por isso que, além de ajudar você a escalar o seu negócio, o nicho ele vai te ajudar a crescer nas redes sociais, tá? Então, uma outra coisa que muita gente fica assim, preocupada, não teve muito compartilhamento, não teve muito curtida. Gente, o empresário, ele não tem tempo de ficar curtindo, ele não tem tempo de ficar comentando, tá? Então, se ele vê um conteúdo seu top e gostou, já vem falar com você, ele quer resolver o problema. Quem fica curtindo e compartilhando e comentando, a gente é à toa, que não tem nada para fazer da vida. Essa pessoa não é seu cliente. O empreendedor, o empresário está trabalhando, beleza? Quanto tempo demora para ter retorno com conteúdo orgânico? Tá? Quanto tempo? Se você produzir uma linha editorial aí de 15 conteúdos Reels, 15 carrossel, e esses vídeos para o YouTube também, mais ou menos com 2 meses você já vai estar colhendo fruto de clientes chegando no seu escritório, tá? Demora em torno aí de 1 mês a 2 meses para você já começar a colher resultado. E o tráfego pago só vale a pena depois que você tiver pelo menos uns 30 conteúdos, aí sim
vale a pena você utilizar o tráfego pago para acelerar ainda mais, né? Só que aí vai dar certo se você tiver com tudo isso aqui alinhado. Então, se você tiver com o nome certo, a bio certa, destaque certo, conteúdo certo, aí vale a pena você colocar dinheiro. Porque a pessoa vai chegar, vai entender o que você faz e vai vir falar com você. Por exemplo, esse perfil meu aqui, eu uso muito tráfego pago, mas dá certo. Eu tenho pouco post, porém são posts estratégicos. E quando eu coloco dinheiro, vem lá o profissional da área da saúde, ele já segue e já vem falar comigo, tá? E aí você tem que ter uma boa oferta. Oferta é o quê? É o valor que você vai cobrar. Quanto você vai cobrar? Então, assim, como é que é a minha oferta? A minha oferta eu fiz um estudo de mercado, não tirei da minha cabeça. Por exemplo, hoje uma contabilidade tradicional aí cobra meio salário mínimo, um serviço de abertura de uma contabilidade tradicional aí é um salário mínimo, talvez um pouco menos. Contabilidade digital é outro jogo, é outro valor. As pessoas procuram contabilidade digital porque quer pagar outro valor. Então, você tem que estudar o mercado. O que eu fiz? Eu estudei o mercado. Eu olhei o mercado e consegui fazer uma precificação. Então, é muito importante você ter uma oferta que seja de acordo com o mercado. Não adianta você querer cobrar um valor muito a mais, aí você não vai conseguir converter também por conta do valor. Vamos dar andamento aqui. Qual que é a segunda parte do pilar? Você precisa ter um funil de captação simples do Instagram. Como é que funciona esse funil? Então, aqui é a parte mais importante, tá, contadores? Para vocês já começar a ter resultado no Instagram de vocês. Você fez essa linha editorial que eu falei para vocês. Você produziu aí 15 Reels, 15 carrossel, tá, já está com um perfil legalzinho, arrumou a bio, arrumou a URL, arrumou a foto, arrumou o destaque, tá legal. Como é que você vai agora escalar através do Instagram? Preste bastante atenção, é muito importante agora. Você fez 30 conteúdos, conteúdo orgânico, você não colocou nenhum real em tráfego pago. Lembrando que todos esses conteúdos que você fez tem que ter um CTA no final. Tá? Como é que eu sei? O que é CTA? É uma chamada para ação. Então, exemplo, fiz um Reels falando lá de o psicólogo está pagando muito imposto na pessoa física. Então, exemplo, psicólogo, sabia que você está pagando muito imposto na pessoa física? Se você tivesse um CNPJ, você estaria pagando muito menos, porque na pessoa física você vai pagar a líquida da pessoa física, 27,5%, e com o CNPJ você consegue pagar 6% de imposto. Se você quiser saber mais e pagar menos imposto, primeira coisa, me segue, então quer dizer, é um CTA, me segue agora e escreva CNPJ que eu vou te dar uma consultoria gratuita. Quer dizer, eu falei para ele, para o psicólogo, me seguir e escrever, se ele quiser, né, uma consultoria gratuita, escrever CNPJ. Quer dizer, é uma chamada para ação no final do conteúdo. Então, todo o conteúdo que você for fazer tem que ter um CTA no final, tem que ter uma chamada para ação. Não importa se é o Reels, se é carrossel, tem que ter um CTA, tem que ter uma chamada para ação no final. E muitos contadores só fazem o conteúdo, não tem chamada para ação, nem que seja assim, escreva aqui seu comentário, tem que ter um CTA, tá? Porque aí, quando você for patrocinar esse conteúdo, tem um objetivo. Então, você pode falar assim, me chama no WhatsApp agora ou escreva CNPJ. Por quê? Quando você for fazer anúncio, quando você for rodar anúncio, né, com esse conteúdo, vai ter já um CTA ali. Aí você usa um anúncio nativo, que a gente fala, um anúncio orgânico, beleza? Então, vamos lá. Então, você vai fazer esses conteúdos, desses 30 conteúdos, quais conteúdos, contador, performou melhor? Teve curtida, teve salvamento, teve algum comentário? Ah, dos 30 que eu fiz, 2 deu bom, teve comentário, teve... Então, quer dizer, já é um indicador que esse conteúdo tem grande chance que no tráfego pago ele vai te dar muito resultado. Aí você vai pegar esse melhor conteúdo, digamos que seja esse primeiro aqui. Você vai pegar esse melhor conteúdo, embaixo dele ali, tem duas formas de você fazer campanha de anúncio. Tem a primeira forma é você entrar lá no gerenciador de anúncios, né? É bem mais complexo. Eu ensino isso dentro do meu método, tá? Como fazer anúncio, tanto utilizando todo o gerenciador, e ensino também a estratégia mais simples que dá resultado também. Eu vou te ensinar a mais simples sem precisar entrar no gerenciador de anúncios. Então, você vai entrar aqui no seu perfil, tá? Lá debaixo do perfil tem um botãozinho turbinar. Você vai clicar no turbinar, e aí você vai avançar lá, e aí vai ter uma opção lá de você segmentar público, tá? Então, ali você vai criar um público, lá você vai colocar, exemplo, se é psicólogo, você vai colocar psicólogo, psicologia, estudo mental, educação. Você vai colocar interesses que esse psicólogo pode ter. Coloca lá, coloca a idade, né? Normalmente você pode colocar ali de 24 até uns 45 anos, uma idade boa, que esse pessoal está precisando de empresa. E aí você patrocina, coloca ali mais ou menos uns R$10 por dia, pelo menos 50, durante 5 dias, R$10 por dia. O que esse conteúdo vai fazer? O Instagram ele vai procurar esses profissionais, só que assim, nunca você vai ter resultado no primeiro dia,
tá? Você vai ter resultado ali no terceiro, quarto dia, que é o tempo que a ferramenta começa a entender quem que é seu cliente ideal. Então, você vai patrocinar esse conteúdo. Tem duas formas que você pode patrocinar. A primeira é fazer para ganhar seguidor, que eu recomendo você começar assim, ganhar seguidor, para crescer no seu perfil, porque a pessoa vai ver o seu anúncio, vai ver lá seu conteúdo, ela vai olhar o seu perfil com toda aquela estratégia que a gente falou, e ela vai te seguir, beleza? Ela vai te seguir, e ali ela já vai entrar em contato para pedir um orçamento. Se não for o momento dela, naquele momento que ela está precisando, mas ela vai te seguir, vai te acompanhar. E você vai começar a ter seguidores, tá? E aí depois você vai fazer um outro vídeo, né? Você vai criar um público no Instagram, público de pessoas que te seguiram recentemente, público de pessoas que entraram no seu perfil e engajaram ou curtiram alguma coisa. Você vai começar a ter gente chegando o tempo todo, seguidor, 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 seguidor qualificado, profissional da área. Você já vai ter uma demanda de gente mandando mensagem. E aí você vai criar uma campanha. Você vai gravar um criativo que a gente fala, um vídeo falando assim, ó, você é psicólogo, eu vou te dar uma consultoria gratuita explicando toda a parte de regime tributário, como pagar menos imposto, tá? Por que você vai falar assim, não é oferecendo diretamente? Porque quando você chama a pessoa para conversar, numa reunião você gera engajamento, gera uma conexão e é mais fácil de você fazer a venda depois. Sempre você vai dar algo gratuito, tá? Ó, você ganhou uma consultoria gratuita, você ganhou um planejamento tributário, entendeu? Independente se a pessoa tiver contador ou não, faça a reunião, porque ela vai gerar valor em você, ela pode te indicar futuramente, ou ela pode fechar e trocar de contador. Então, você vai fazer um vídeo com essa cópia, com esse texto, chamando a pessoa para o WhatsApp. E aí você vai fazer a venda por lá. Então, esse é o funil. Você vai pegar um conteúdo, vai patrocinar esse conteúdo, vai ter gente seguindo, seguidores, já vai ter demanda de mensagem, orçamento, e o remarketing para quem seguiu, para quem conheceu você. Para aquelas pessoas que não mandaram mensagem, para aquelas pessoas que só seguiram você. E aí você vai criando um público, e esse público cada vez vai ficando maior, e aí você vai conseguir ter cada vez mais mensagem. É normal, gente, ter 4, 5 mensagens, você tem que ter pelo menos 4, 5, 6 mensagens por dia, e aí você vai conseguir fechar 3, 4 clientes por semana, tá? O terceiro pilar, que é muito importante, é a parte da oferta. Você tem que ter uma boa oferta, tá? Uma oferta irresistível. Como é que funciona? Então, você tendo nicho, né? Você vai começar a estudar qual que é o mercado, qual que é o valor que os contadores estão cobrando. Beleza. O nicho do arquiteto, a média é tanto. E aí você vai criar o nome da sua oferta, você vai criar o seu diferencial e vai criar essa mensalidade. Como é que eu faço aqui, tá? A média hoje, né, do serviço de abertura geral das contabilidades digital, muitas contabilidades digital nem cobram para abrir CNPJ, tá? Eu já cobro, eu acho que tem que cobrar por conta do serviço para custear também os tráfego pago, custear o anúncio. Então, eu cobro R$ 400 para abrir. E aí, quais são as mensalidades de entradas que tem nas contabilidades digital? A mensalidade de entrada da contabilidade digital é em torno de R$ 200, 250, tá? Então, começa nesse valor, até 10 mil de faturamento. Passou de 10 mil de faturamento, aí aumenta R$ 50, tá? Então, até 15 mil, um exemplo, seja R$ 200. Até 10 mil, até 15 mil, 250, até 20 mil, 300. De acordo com o faturamento do cliente vai subindo, sua mensalidade vai subindo, sem funcionário. Se precisar registrar funcionário, aumenta R$ 50. Se precisar de uma declaração de faturamento, aumenta R$ 50 a declaração de faturamento. Se ele não pagou a mensalidade em dia, no caso, a mensalidade não, né? O imposto simples nacional, alguma guia do governo, cobra para recalcular. Então, é tudo extra, tudo ser cobrado extra. Mas, você consegue cobrar? Consigo. Por quê? Porque na reunião de entrada do cliente, eu faço toda uma apresentação, tem contrato, tá tudo explicado, gravo essa reunião, e aí a gente consegue não ter problema depois, tá? 13º, tá? Tudo extra. E aí essa proposta tem que ter também, você tem que ser uma proposta clara e tem que ter um prazo, né? O tempo que você demora para abrir, tem 13º, você tem que explicar bem certinho para o cliente. E como é que funciona? O quarto pilar, tá? E isso aqui é muito importante, é a parte da reunião. Então, muitos contadores, eles não têm um script de venda. O cliente chega na parte da reunião, ele não sabe o que vai falar. Então, muitos contadores, eles iniciam a reunião conversando por texto, aí depois começa a mandar áudio, ou está atendendo um cliente, aí não consegue dar continuidade na reunião, deixa o cliente no vácuo. Você tem que entender o seguinte, se você tá atendendo, né, cliente digital, eles querem atendimento rápido. Qual que é a minha estratégia que eu faço para conseguir responder de forma rápida? Eu tenho uma automação.
Essa automação, independente de onde eu esteja, se eu esteja passeando, se eu esteja almoçando, essa automação está com todos os meus áudios gravados, tá? Toda a apresentação. Então, tem aqui leads captados pelo Facebook, YouTube, por anúncio, né? Então, ele chega aqui, primeira coisa que eu executo, tá vendo esse playzinho aqui? Só dou play e ele começa a mandar. Ele manda a primeira automação, ele manda a segunda automação, ele manda a terceira, quarta, quinta. Então, eu atendo vários nichos no meu escritório. Eu pergunto para o cliente, fulano, qual é o seu nicho? Qual que é o seu segmento? Ah, meu nicho é dropship. E aí, esse aqui é de dropship. Então, eu falo assim, você permite eu mandar um áudio para você explicando tudo como é que funciona? Sim. Eu vou dou play pelo celular, eu dou play pelo computador, e aí acontece a venda. Por quê? Porque existe um script, eu criei um roteiro e gravei esses áudios, gravei tudo. Então, nesse primeiro áudio aqui, é bem-vindo, explicando bem-vindo, explicando um pouco sobre a minha contabilidade. O áudio 2 é me apresentando, falando, ó, meu nome é Aldo Dias, eu sou contador, eu tenho um canal no YouTube, quase 20 mil inscritos, mais de 2 milhões de visualização, contabilidade digital, que tem quase 200 empresas. Eu sempre falo assim para gerar autoridade. Ainda bem que você procurou uma contabilidade especializada no seu segmento, porque é igual, vamos imaginar que se você tivesse com um problema no coração, você vai procurar um cardiologista ou você vai procurar um clínico geral? Então, eu vou gerando autoridade. E aí depois vem a parte do áudio explicando sobre o dropship, sobre o regime tributário, como é que funciona a tributação. Depois vem falando como é que o dropshipper, né, tem que ser profissional para conseguir aumentar as vendas. Depois eu venho um outro áudio explicando sobre o custo de abertura, taxas, já vai a tabelinha dos valores. Depois vem a parte da mensalidade, tá? Mensalidade e valores. Então, quer dizer, eu tenho um roteiro pronto. Então, toda vez que eu for atender um cliente desse nicho, eu falo a mesma coisa. Eu não fico sem o que falar, sem saber o que fazer. Então, você tem que ter um roteiro, você tem que ter um script de venda. Isso é muito importante, você vai aumentar muito a conversão do seu negócio, da sua contabilidade. Porque muitos contadores não sabem vender contabilidade, não sabem atender o cliente, não sabem explicar como é que funciona, e aí perde muita venda. Então, já é difícil fazer o cliente chegar até você, e você não sabe vender, então você precisa literalmente criar um funil de vendas para você aumentar muito a conversão. Então, aqui no escritório, a cada 10 clientes que vêm falar comigo, 5 fecha, porque eu já sei o que eu vou falar, já tenho roteiro, já sei a dor, a persona, sei como atender, atendo rápido. Às vezes eu ativo a automação, deixo de madrugada, o cara manda mensagem 1 da manhã, ele já recebe os áudios, e já no outro dia de manhã cedo já está com a venda fechada, tá? Então, vamos lá. Então, você precisa ter, na sua reunião, um script de venda, criar um roteiro, com início, meio e fim, para a pessoa entender o seu produto, sua oferta, gerar autoridade de vender. Beleza, então você vai explicar regime tributário, tipo de empresa, preço, abertura, mensalidade, fechamento. Beleza, se a pessoa não fechar ali na hora, você faz um follow-up. O que é follow-up? No outro dia você fala, e aí, vamos fechar? Tem alguma dúvida? Então, o que acontece? O segredo é conduzir a reunião e não empurrar o contrato. Você saber conduzir, saber falar, demonstrar autoridade. Então, você fechou, o cliente ficou quieto, no outro dia você manda, e aí, vamos fechar? Ficou alguma dúvida? Beleza? Então, é muito importante você ter todo um roteiro, todo um script de venda para você conseguir aumentar a conversão, tá? Tendo todo esse roteiro, tendo todo esse script de venda, você vai conseguir escalar o seu escritório.